O papo de hoje é sobre 5 elementos, esses maravilhosos queridos que acompanham e que são a base e o fundamento da medicina chinesa e que você me ouve falar bastante, não é? Você vai entender nesse vídeo por que eles são tão importantes, porque o conhecimento dos fundamentos da medicina chinesa dita toda a continuidade do processo terapêutico quando a gente utiliza as ferramentas da medicina tradicional chinesa. Vamos entender então esse processo. A definição de saúde pela medicina chinesa é o pleno equilíbrio dos 5 elementos e das energias yin yang. Quando os elementos estão em equilíbrio e as energias yang também, a gente tem um estado de saúde e ausência de sintomas e doenças. A definição é bastante simples, parece, mas para a gente poder chegar nisso é muito trabalho e às vezes a gente passa a vida inteira tentando equilibrar esses queridos elementos que existem dentro da gente. Os 5 elementos, eles são comuns a nós e à natureza, porque a definição de nós e da natureza é meramente didática. Nós somos feitos, de fato, dos mesmos elementos da natureza. E quais são esses elementos? Vamos juntos para poder estudar esse processo? O elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. Estes são os 5 elementos da medicina tradicional chinesa que estão presentes em tudo, absolutamente em tudo na natureza, e dentro da gente não é diferente, já que nós e a natureza somos uma coisa só e somos diretamente influenciados pelas forças da natureza. Agora a gente vai poder entender um pouquinho mais como é que essa relação se dá entre os elementos, porque eles são totalmente interdependentes um do outro, eles não funcionam independentes. Eles têm ação de geração, nutrição e uma ação de dominância. E a função desse vídeo hoje vai ser te explicar um pouquinho a ação de nutrição, de geração dos elementos e a ação de dominância. E nos vídeos na sequência eu vou explicar detalhes das ações e funções de cada um dos 5 elementos que nos compõem, porque esse conhecimento é bastante amplo e complexo, eu não conseguiria falar tudo num vídeo só. Então hoje vou me ater a falar sobre esse ciclo de geração e o ciclo de dominância. Na natureza, as coisas não podem só serem geradas sem um controle. A gente perderia realmente a harmonia se fosse assim. E a representação, por exemplo, dos tsunamis é uma manifestação de um grande desequilíbrio da natureza, porque a Terra não consegue conter a água e aí assim a água adentra áreas onde não deveria entrar. E por isso que existem 2 ciclos entre os 5 elementos. Vou falar primeiro do primeiro ciclo, que é o ciclo de geração, ou que a gente chama na linguagem da medicina chinesa o ciclo de mãe e filho. O ciclo de geração nada mais é que um elemento gerando, nutrindo, dando vida a outro elemento. E aí a gente vai entender essa conformação e a ordem que os elementos se estabelecem. Eu vou começar diferente do que normalmente eu começo, explicando os 5 elementos, eu vou começar pelo movimento da madeira. Por quê? Porque é através da madeira que o yang, a energia de movimento, começa. E tudo na natureza começa pelo yang. A energia yang é uma energia de geração, de movimento, de nutrição. Não que a energia yin não tenha componentes de nutrição, mas é um movimento diferente, um movimento muito mais de relaxamento e uma nutrição pelo relaxamento, que é bastante diferente da função da energia yang. Na madeira, então, o yang começa. E a partir do início da madeira, a gente tem aí, na natureza, por exemplo, a estação da primavera, dando origem a esse movimento de crescimento novamente depois de passado o inverno, o ápice do yin, lá no elemento água, que vai ser o último dessa série de geração que eu vou falar. Então, dentro da madeira, a gente tem aí um ciclo iniciando o movimento yang, dando vida ao fogo. Não é à toa que na natureza, quando a madeira ela vai morrendo e o calor vem pelo yang,
a madeira pode pegar fogo e isso representa a geração da madeira para o elemento fogo, ou seja, o elemento madeira é mãe do elemento fogo, o elemento fogo é filho da madeira. E aí começa o processo de movimentação da geração de um outro elemento. Chegando no elemento fogo, a gente tem o ápice da energia Yang, essa energia quente, com o verão, a sua estação, a estação do elemento fogo. No elemento fogo, ele é capaz de gerar energia para nutrir, dar origem à terra. Através das cinzas do fogo, a terra é nutrida. E aí a gente tem essa geração da mãe fogo para o filho terra, dando origem a um outro elemento especial, maravilhoso, incrível, super importante para a dietoterapia chinesa, inclusive. Como você me ouve muito falar de dietoterapia chinesa, o elemento terra é o cara da dietoterapia chinesa, mas eu vou me ater a dar mais informações sobre esse elemento no vídeo específico dele, porque tem bastante coisa para falar. O elemento terra, ele originalmente, lá milênios atrás, na passagem do conhecimento da medicina chinesa, ele era um elemento que estava no centro dos outros 4 elementos, representando o homem, nós. E, por sua vez, ele é um elemento neutro, como a gente fala. Então, ele tem as duas polaridades iguais, tanto yin quanto yang. Ele não tem uma ou outra como os outros elementos têm. Então, é um movimento mais neutro. E a Terra, ela dá origem, ela gera o elemento metal. Nada mais justo, na natureza a gente encontra os minérios, o metal, dentro da Terra. E isso é a representação da Mãe Terra nutrindo, gerando o filho metal. Do metal surge a energia poderosa Yin, uma energia mais de recolhimento, mais interna, a energia da noite, a energia da recuperação, da restauração, uma energia de calma, de não produtividade. Não é à toa que a estação do elemento metal é o outono, o início do recolhimento da natureza. E a partir do elemento metal, a gente tem a geração do elemento água. Se a gente for ver na natureza, a gente precisa cavar, daí acha minérios. E mais um pouco, cava, acha a água. Então essa é a representação da origem da vida do metal, dando vida à água. O metal como mãe do filho água. Chegando no elemento água, a gente tem aí o ápice da energia Yin, dessa energia preciosa que dá origem à nossa vida, que mantém a nossa vida, que faz com que a gente tenha reservas de energia para poder viver anos, décadas. Tudo é função da energia Yin e por isso que a gente tem que preservá-la muito bem. O ápice da energia Yin é o ápice do recolhimento da natureza na estação inverno, que é a estação do elemento água. E o elemento água, por sua vez, dá origem ao elemento madeira, finalizando o ciclo de geração, o ciclo mãe-filho, a água, mãe do filho, madeira. E assim a gente tem esse movimento de nutrição e geração. Mas como eu falei, na natureza as coisas não podem só crescer. Elas têm que ter controle. Dentro do nosso corpo é do mesmo jeito. As emoções não podem só ser sentidas a mesma emoção. Elas precisam ser controladas também. Não quer dizer que a gente não vá senti-las e acolhê-las, mas a gente não deve estimulá-las demais, porque senão é aí que mora o perigo e a origem dos desequilíbrios, também pela visão da medicina chinesa. E aí dentro desse ciclo de controle, a gente tem aí uma importante função nesse sistema dos 5 elementos, um elemento controlando o outro para que ele não se exacerba demais, não cresça demais. E aí a gente vai fazer um outro movimento aí da água, partindo da água, controlando o elemento fogo. Não é à toa, no incêndio o que a gente usa? Pode ser, algumas pessoas falam pó químico, mas a gente vai usar água para controlar o fogo normalmente.
né? E aí a gente tem então esse posicionamento da água controlando o elemento fogo, o inverno controlando o excesso de verão, se a gente for falar das estações dos elementos. Por sua vez, o fogo consegue derreter o metal, controlar o metal, para que ele não se exacerba demais. O metal consegue cortar a madeira. Pensa no que os madeireiros usam, né? Nem sempre de forma legal, infelizmente, para cortar uma árvore, por exemplo, para móveis. Um machado, uma ferramenta com metal. Então, o metal ele serve para controlar o excesso da madeira, corta a madeira. A madeira, por sua vez, ela controla o excesso de terra. E aí a gente vê, por exemplo, quando a gente vai plantar vasinhos na nossa casa, é bem indicado que a gente coloque cascas de pinos, né? É bem comum que a gente coloque as cascas, as folhas em cima da terra para que na próxima vez que a gente for aguar não transbordar. Isso é um exemplo da madeira controlando a terra. E a terra, por sua vez, eu comecei esse vídeo dando esse exemplo, ela tem a função também, além de gerar o metal, controlar a ága, para que não exerça a água uma ação muito grande na natureza externa e na nossa natureza interna também, de se exacerbar demais. Então a terra faz esse sistema de controle na água. Entender sobre isso agora parece que fica muito abstrato quando a gente só tem essa informação. Porém, o entendimento profundo desse sistema dos 5 elementos, do ciclo de geração e do ciclo de dominância, nos permite ter clareza de como tratar usando os recursos da medicina chinesa. Uma vez que a gente entende quais elementos estão em desequilíbrio, a gente tem estratégias tanto no ciclo de geração quanto no ciclo de dominância para controlar os excessos, para nutrir as deficiências e para fazer esse movimento harmonioso entre os 5 elementos acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você entender a importância que é entender dos fundamentos da medicina chinesa, que apenas a partir disso a gente consegue fazer bons diagnósticos energéticos, entendendo os desequilíbrios dos 5 elementos e das energias yin e yang e, por conseguinte, conseguir determinar bons tratamentos. Se você gostou desse vídeo, eu quero ver o seu like aí. Quero que você se inscreva no canal também, ative o sininho de notificação para que você possa receber quando um novo vídeo estiver no ar e compartilhe com as pessoas que também se interessam pelos conhecimentos da medicina chinesa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!